Bem-vindos a mais um episódio de Médicos e Loucos, pessoal. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, doutora Bárbara Valente. Eu já comecei esse teaser aqui 3 vezes, porque o currículo dela é tão extenso que eu me atrapalho no meio. Espera aí que eu vou tentar ler agora, tá? Sem erro. Então, ela é doutorada em cardiologia pela USP, cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese. Ela fez fellow em coronariopatias pelo Instituto Dante Pazanese também, e ela é CEO da Cardiologia na Prática. Vocês já ouviram falar sobre ela? Eu tenho certeza que sim. Bem-vinda, Bárbara! Muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz de estar aqui, porque te admiro muito nas redes sociais, a gente se conheceu ali através das redes sociais, e acho que você tem feito um trabalho incrível, assim, de trazer esse conhecimento à tona e trazer o empreendedorismo mais perto do médico, né? Muito Então, bom, isso é Bárbara. Não, gente, eu tô assim, sabe quando você encontra uma artista e você fica toda desconcertada? Porque eu admiro muito a Bárbara, gente. Além de ser, assim, uma excelente médica com esse currículo todo, ela também é uma baita empreendedora e tá fazendo um super sucesso na internet. Então vamos falar muito sobre isso, né, Bárbara, por Vamos sim. aqui. Inclusive, a gente estava trocando muitas figurinhas aqui antes disso tudo começar. Vocês não sabem os segredos que eu sei agora. Nossa, nem vocês sabem o que eu sei, que ela já me contou muitas novidades também. Bárbara, vamos começar então, assim, tem muita gente aqui que acompanha a gente que é ainda estudante, tá Perfeito. pensando ainda qual especialidade seguir. Por que que você escolheu a cardiologia e por que que alguém deveria escolher cardiologia? Boa, Paula. Então, eu acho que, assim, a cardiologia eu decidi pela cardiologia, eu ainda estava na faculdade de medicina, na verdade. Tive ali no finalzinho da faculdade, durante o internato, ainda flertei um pouquinho com medicina de emergência, eu sempre gostei de paciente grave. Então, eu cheguei a flertar um pouquinho com medicina de emergência, mas quando eu vi, de fato, a rotina, né, do emergencista e como aquilo ia impactar no restante da nossa vida, né, Paula? Então, graças a Deus, eu sempre entendi que a medicina é parte da minha vida, né? Quem vê meu Instagram acha que a medicina é toda a minha vida, mas não é, tá, gente? Eu sou um ser humano que também é médico, né? Tem muita gente que às vezes esquece isso. E vira só médico, né? E vira Esquece de só ser ser médico. humano. Exatamente. Então, assim, por conta disso, eu acabei decidindo fazer cardio, porque eu sempre gostei de paciente grave, sempre foi aquilo que, assim, me arrepiou a alma, sabe? Então, eu acho que, assim, a especialidade, acho que ela meio que escolhe a gente, né? A gente, de uma forma ou de outra, a gente sabe aquilo que a gente não se imagina um dia sem fazer, né? Então, mesmo com toda essa questão, né, do empreendedorismo, né, de ter, né, ser agora muito conhecida por ser uma professora, né, de cardiologia para mais de 10 mil alunos hoje em dia, eu não me vejo um dia na vida sem exercer a cardiologia de fato, sem atender um paciente no consultório, sem ensinar uma prescrição, sem indicar uma cirurgia, sem indicar uma angioplastia. Eu, de fato, gosto de paciente cardiológico. E eu acho que a cardio, ela é interessante nesse cenário por conta disso, porque ela te permite tanto ter acesso a paciente grave, então, assim, você pode optar por dar plantão em unidade coronariana, onde é um pouco mais controlado do que uma sala de emergência, né? Mas você pode também ter o seu próprio consultório, mas você pode também ter uma rotina onde você possa fazer alguns exames, né? Então, você pode fazer uma subespecialidade de ecocardiografia, né? Então, você pode fazer exame e ganhar pelo exame também. Então, eu acho que é uma especialidade que te permite permear várias áreas, assim, né? Muito Sub-áreas ali. ampla, né? É uma E é área onde uma você pode permear especialidade muitas coisas. muito apaixonante. Eu lembro, assim, na faculdade, é muito apaixonante você conseguir escutar, fazer aquela ausculta cardíaca, você detectar que tem alguma coisa diferente, você fica toda feliz. É assim, semiologia na prática, né? Você se É, apaixona. sem Você era sombra de dúvida. apaixonada na faculdade por isso? Cara, muito. Eu conto até essa história no meu podcast que eu tive agora, são 5 vezes, mas 5 vezes em que a síndrome de Brugada permeou a minha carreira, né? E a primeira delas foi quando eu decidi pela cardiologia. Eu estava ali estudante do 2º ano da faculdade, e aí eu fui para um plantão de uma unidade coronariana acompanhar esse meu professor cardiologista, e lá tinha um menino de 19 anos internado numa unidade coronariana. Eu falei, não é possível, 19 anos. E aí ele me falou, não, olha, ele está internado porque ele tem uma canulopatia, que é a síndrome de Brugada. E é uma canulopatia Eu super nem sei rara. que síndrome é essa, Bárbara. É uma Vai, síndrome. explica, que eu já não sou médica há muito tempo. Explica pra gente o que
Então, é uma síndrome rara, né, que leva à morte súbita, principalmente em paciente jovem e principalmente dormindo, né. Meu Então Deus. é uma história muito dramática. Então, teve esse paciente, aí depois eu atendi um paciente de síndrome de Brugada quando o médico é recém-formada, depois eu atendi como cardiologista e depois 2 alunos meus conseguiram dar o diagnóstico dentro de um plantão, porque foram alunos do curso de emergência cardiovascular. E aí esse é o que mais me arrepia a alma, porque Nossa. você dar o diagnóstico é maravilhoso, mas você deixar um legado onde 2 alunos seus diagnosticaram a canalopatia rara e salvaram a família todinha. E como é Ave o Maria! diagnóstico? Pelo eletrocardiograma. O Sério? paciente chegou com história de síncope, e quando você vê o eletrocardiograma, ele tem um supra, né, maior do que 1 milímetro em V1 e V2, com um ST descendente e uma onda T invertida. Então, em V1 e V2 tem esse padrão típico de síndrome de Brugada, que é o tipo 1, né? Então, eu até tenho um episódio no meu podcast só explicando como identificar a síndrome de Brugada. Então, se vocês não sabem o que é síndrome de Brugada, depois assistam lá, que é importante. Às vezes chega no pronto-socorro e as pessoas não têm ideia. Nossa, Bárbara, mas assim, você é super inteligente, super CDF, você sempre foi muito CDF, estudar muito, porque assim, eletrocardiograma é uma coisa que a maioria das pessoas correm disso, né? Exatamente. Então, Paula, cara, durante o colégio, assim, meus pais, de fato, eles eram meio exigentes. Pra você ter uma ideia, eu tinha que ficar sempre entre os 5 primeiros lugares do colégio. Nossa, eles Quando eu conto a seu pai história, é meus amigos militar? ficam assim: não, eles são engenheiros, que é pior do que militar. Então, eles eram bem exigentes com essa questão, então a gente sempre tinha que ficar entre 5 primeiros. Então, eu sempre me acostumei a, de fato, estudar muito. Mas eu posso dizer que, assim, cara, quando eu, de fato, me encontrei mesmo foi na medicina. E eu nunca, na verdade, durante o colégio, eu nem pensava em fazer medicina, eu queria fazer era direito. Hum. Aí, durante o cursinho, eu passei na primeira fase da federal, não passei na segunda, fui fazer cursinho. Aí, eu saí de uma aula que eu já estava cansada, um monte de conteúdo e tudo, saí e fui andar o dia que foi a intervenção divina, né, que me redirecionou. Quando eu saí dessa aula, fui andar assim no corredor. De repente, eu vi que estava tendo uma aula dentro de uma sala e eu simplesmente entrei, do nada. Quando eu entrei, era uma aula do pessoal da estadual, da Federal da Estadual, lá do Ceará, sou do Ceará, né? Explicando sobre medicina, como era a faculdade. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Nossa, sério, seus pais não tinham falado pra você sobre Eu sou a primeira medicina? médica da família, não Olha tinha nenhum só, médico. parabéns. E aí foi quando eu falei, caramba, eu quero fazer isso. Aí, graças a Deus, deu tudo certo, passei, entrei e cá estou, assim, mas E de você fato era é muito. estudiosa na faculdade Eu também? era CDF, sempre. estudiosa, estudava bastante. Quando você decidiu fazer cardiologia? Em qual período, você lembra? Foi no segundo semestre. No Tá, segundo bem semestre da cedo. faculdade, que foi quando eu fui acompanhar esse professor durante esse caso lá no Hospital de Messejana, que é o hospital cardiológico lá de Fortaleza, que é o mais importante, assim. A gente faz bastante transplante lá, então é um hospital bem equipado, assim, tem muita coisa. Então foi basicamente lá mesmo. E aí depois eu fui, né, na época eu criei a Liga do Coração, não tinha Liga do Coração na minha faculdade na época. E aí fui só me apaixonando, né? Aí você começa a entrar em cirurgia cardíaca, aí você vê, né, assim, como aquilo acontece. E aí, quando eu comecei a trabalhar, como médica recém-formada, meu primeiro emprego foi numa UPA, né? Porque eu não tinha médico na família. Então, minha forma de conseguir emprego era concurso, né? Eu tinha que fazer um concurso, passar para eu conseguir dar plantão. E aí, eu comecei a dar plantão na UPA. E, cara, assim, meu primeiro edema agudo, bem tratado, sabe? Assim, vasodilatador, furosemida, VNI, bem feito. O paciente chega assim, morrendo. E depois que você consegue tirar a VNI e o paciente... Tô bem, doutora. Ave Maria, isso assim me arrepiava, porque eu falei assim, é isso aqui que eu gosto, sabe? Tipo assim, é isso aqui. É o paciente chegar com dor torácica, ruim, você trombolizar um paciente com infarto com supra e você saber o que você tá fazendo, sabe? Então, eu sempre gostei muito de lidar com os pacientes nesse limite, assim, sabe? Do paciente grave mesmo. É onde eu me sentia mais médica, assim, de fato. Então, eu nunca me imaginei não seguindo essa área, sabe? Assim, onde me dá brilho no olho mesmo de fazer o que eu faço. Muito apaixonante, médica de verdade, tá vendo, gente? Existe Gosto. médico de verdade ainda, né? Porque a gente sabe que cada vez mais, né, a formação dos médicos hoje, o paciente, às vezes, durante a faculdade, nem colocou a mão num paciente de verdade. Exato. Então, hoje, né, todos os médicos se formam e vão para uma emergência, vão para um plantão, vão estar atendendo paciente grave
e muitas vezes não tem o conhecimento desse manejo, né. Então, Exatamente. vamos falar mais para frente sobre isso, que é onde você está ajudando os médicos hoje, né, Exato, a exatamente. tratar de paciente grave de verdade. Mas nesses primeiros anos, então, de profissão, você se especializou cardiologista e você trabalhava onde? Você já teve seu consultório? Como foram os primeiros anos da profissão financeiramente para você? Perfeito. Bom, então quando eu me formei, eu fiz cardiologia no Dante Pazanese, né, eu terminei, fiz um fellow em coronariopatias e daí eu comecei, na época eu passei no concurso, trabalhei num grande hospital, o maior hospital aqui particular, né, da América Latina. Trabalhei nesse hospital onde a gente ganhava um salário mensal, Hum, né? E eu trabalhava muito. Assim, era um concurso onde veja, eu fazia o R3, né, de coronariopatias, eu terminei cardio, entrei no R3, e no finalzinho do R2 eu já tinha passado nesse concurso, então eu estava finalizando o R2, continuei no R3 e eu trabalhava 100 horas, né, dando plantões. E eram plantões que, assim, eu costumava dizer que, cara, era um plantão muito cansativo, né, porque a gente atendia muito paciente. Eram muitas vezes os horários do plantão no fim de semana era de 10 às 10, então não era um horário assim, você entrava às 7, saía às 7 da noite, você ainda conseguia aproveitar um pouquinho ali do fim de semana, não, você entrava às 10, saía às 10 da noite. Então, assim, era muito de fato cansativo. E o que eu percebi era isso, assim, que eu trabalhava demais, trabalhava muito, eu tinha uma formação de fato excelente, mas eu não tinha qualidade de vida, Paulo. uhum, Então, assim, eu trabalhava muito, fazia ali meu fellow, que a gente não recebe mais bolsa quando faz fellow, e eu ganhava ali o quê? 14.500 no mês. O meu aluguel era 5.000, né? Então, assim, sobrava um pouco ali, né, pra gente pagar o restante das contas. Supermercado, a gente sabe que o custo de vida em São Paulo é super alto, né? sim. Então, plano de saúde, supermercado, essas coisas sobravam um pouquinho pra gente ir juntando e viajar. Mas, de fato, eu claramente entendi que se eu continuasse dando plantão, eu nunca ia conseguir a qualidade de vida que eu sempre quis, né? Exato. E você nesse período já surtou, assim? Nessa Bastante. época, assim, você pensou, assim, em largar tudo, surtou? Nossa, Paula, especificamente logo após a pandemia, né? Esse hospital onde a gente trabalhava, gente, durante a pandemia foi um caos, né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes a gente ia para o plantão com medo de pegar a doença também. A gente não sabia no começo da pandemia como é que aquilo ia se desenrolar, né? Então, a gente via colegas que iam para o plantão e no plantão seguinte ele estava sendo entubado, né? Então, a gente viu vários colegas se contaminando, mas isso nunca foi um empecilho para a gente ir lá e dar 100%, porque de fato, né, a gente fez medicina para isso, né? E isso nunca foi o que me tirou da linha de frente. Mas o que me tirou da linha de frente foi o burnout, Sim. sabe? Então, assim, foram 2 anos de pandemia. No primeiro ano, eu já trabalhava muito, mas a nossa carga horária foi dobrada, então foi 200 horas, porque a gente precisava ajudar em outros hospitais. E eu nunca deixei de ajudar, sabe? Então, a gente trabalhava muito em vários hospitais. E, assim, um plantão de Covid não era um plantão normal, né? Sim. Era um plantão, veja, né? Quando a gente dá plantão de UTI, e começou a ficar muito escasso, né, médico especialista. Então, assim, eu tinha manejo de paciente grave. Então, veja que durante o Covid, a gente teve recém-formado dando plantão de UTI de Covid, porque não tinha médico suficiente para o tanto de gente. Então, a gente ficava muito como o alicerce ali, né? Eu ficava com 12, 15 pacientes de uma UTI gravíssimos que precisavam ser entubados, mas também responsável por 2 recém-formados que estavam na UTI A e B, né, que precisavam de ajuda também. Então, era um estresse mental muito desgastante, foi um período que realmente exigiu muito da gente como médico, né? Graças a Deus, o Covid que eu tive foi Covid leve, continuei trabalhando, mas no segundo ano da pandemia foi assim, quando realmente eu falei, cara, não dá, eu vou pirar. Porque eu trabalhava muito, ainda estava dentro do meu fellow, e eu percebi que, assim, cara, eu não dormia mais em casa. Eu não via o meu namorado, né? Porque era meu namorado, hoje em dia é meu marido. Então, eu basicamente estava vivendo para trabalhar, para ir para um plantão. Então, eu chegava de um plantão 10 horas da noite, eu dormia um pouquinho para poder entrar no outro dia 7 horas da manhã. E aí, quando eu saía no outro às 7, eu dormia um pouquinho para entrar o das 10, que ia de 10 até às 10. Então, era muito cansativo. Então, realmente, ali no final da pandemia, eu saí completamente em burnout.
Eu conto bastante também, a época que eu estava trabalhando como médica ultrassonografista, que eu atendia também numa clínica em Osasco, e isso um pouquinho antes da pandemia, porque quando chegou a pandemia foi quando eu resolvi abrir minha primeira empresa daí de medicina diagnóstica, né, e fiz essa virada. Mas eu também trabalhava muito e eu atendia assim, Bárbara, eu tinha 2 salas para fazer ultrassom e 200 pessoas para atender em 10 horas. Minha Então tinha nossa. 2 salinhas, eu ficava em pé 10 horas, eu não tinha tempo nem de sentar, eu ficava assim, vinha uma auxiliar de sala, colocava, né, posicionava um paciente para exame, eu fazia, na outra sala já tinha uma auxiliar posicionando o outro. Nossa Então senhora. tinha que fazer exame, assim, em 2 minutos, correr, fazer o outro. Fazia nesse, corria, fazer o outro, fazer o outro. Chega um ponto, gente, a gente atuando como médico dentro da nossa profissão, a gente se especializa, a gente está lá para atender aqueles pacientes, mas isso consome a gente de uma maneira, vários dias fazendo isso, que tem muita gente que pensa em abandonar a profissão. Eu Total. pensei, eu cheguei num ponto de um burnout que eu falei: "Eu não quero mais ser médica, eu acho que eu vou fazer um curso, sei lá, de terapia holística, vou virar terapêutica, eu vou fazer outra coisa, eu não quero essa vida". Isso desgasta de uma maneira, né, que a gente pensa até em abandonar a profissão, né. Não, totalmente, Paula. Eu saí realmente da pandemia totalmente em burnout, assim, eu me via já eu percebi que eu estava em burnout quando eu parei de me comover com os casos que antes eu ligava para minha mãe chorando para falar. Tipo, no começo da pandemia eu lembro muito, assim, tipo, que tinha pacientes muito graves, assim, eu lembro especificamente de uma grávida que, pegou covid, então o bebê teve que nascer com 3 semanas antes, nasceu, já estava em casa e ela estava na UTI, internada ainda, há mais de 3 semanas, sabe, já tinha feito, né, o decúbito dorsal e tudo e não melhorava e não acordava, então todo mundo achava que ela já estava com encefalopatia, e aí eu vendo, fui lá ver tudo e tal, não sei o que, eu falei: "Cara, é porque ela não fez o washout da medicação ainda, dos sedativos. Vamos tirar tudo, ela vai acordar". E ela ia ser paliada. E eu falei: "Vamos tirar tudo". Tipo, eu e meu marido, a gente sempre dava plantão junto nessas UTIs. Então, a gente via muita iatrogenia, porque era muita gente sem experiência que estava que estava dando plantão em UTI, porque era o que tinha para hoje. Tá tudo bem, a pessoa tá fazendo o melhor que ela podia. Mas eu ali, como especialista, eu precisava ser a última escolha daquela pessoa, ser a melhor opção dela, sabe? Então a gente revia tudo e tal, e aí, cara, a gente fez tudo certinho, pois no plantão, 2 dias depois, ela acordou. Ai, E que aí eu legal. fiz a videochamada dela com a filha e o marido, ela ainda de sonda, e assim, eu contei isso pra minha mãe chorando. É uma história que até hoje ainda me emociona. Só que eu comecei a perder esse brilho no olho no segundo ano. Eu comecei a ver, assim, tudo que a gente tava fazendo, e aí eu via: "Ai, você viu que fulano de tal acordou?" Eu: "Aham, que bom, né? Que bom que ele tá bem, que ele vai pra casa. Que bom". Eu comecei a perder o brilho no olho, a alegria de fazer aquilo que eu fazia tão bem. Eu continuava fazendo muito bem, mas eu já não estava mais feliz por dentro. Porque é o que eu falo, né, Paula? A gente só é capaz de transbordar para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Eu estava vazia. Eu estava vazia de realização profissional, eu estava vazia de autoestima, porque eu olhava para aquilo e pensei: pronto, é essa vida que eu tenho para mim? Eu não durmo mais em casa, eu não vejo meu marido, eu não consigo falar direito mais com a minha família. Eu Familiares meus faleceram, eu não consegui voltar para casa, Nossa, pesado, hein. sabe. Então, assim, Uhum. eu não tinha liberdade de escolha, sabe. Então eu olhei e falei assim: "Mas é isso que eu tenho que fazer, porque eu não posso abrir mão desse CLT. Eu não posso ir para casa. Eu E preciso você ir para casa, ganhava eu não quanto posso". nessa época? R$ 14.800. Ah, era esse valor É, mesmo. Gente, olha só, tá vendo, um médico tanto que se dedica para estar lá, para levar R$ 14.000 para casa. exato, sabe. Então foi nesse momento que eu falei: "Cara, eu acho que eu não quero mais isso". E aí, na época, eu falei com o meu orientador do doutorado, e aí eu falei, foi um dia que foi o último dia, assim, que eu falei, foi o estopim pra mim. Eu já estava de plantão há mais de 24 horas, e aí eu tive que virar à noite, porque não tinha mais ninguém pra ficar à noite, eu tive que virar mais uma noite. E aí a enfermeira ficava me ligando constantemente. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que eu sou super, amo a equipe multidisciplinar, e eu acho que isso de fato é algo que agrega muito no tratamento do paciente grave, mas a gente sabe que tem coisas que a gente precisa malear ali, né? Porque senão tem que aguente. Então, assim, essa enfermeira me ligava a cada 5 minutos para falar: não, a creatinina do paciente do leito 2 veio 1,2. O potássio do paciente do leito 8 tá de 4,5. E isso não ia mudar nada na conduta. Então, assim, Uhum. quando a última ligação foi às 4h40 da manhã, eu falei: ok,
Muito, ok, tudo bem. Ciente, escrevi, eu falei, pra mim chega. Eu acordei no dia, encontrei com o meu orientador no dia seguinte do meu doutorado e falei, eu vou sair. E ele, você tá louca? Você tem um futuro brilhante aqui dentro. Não porque você ainda vai crescer aqui, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu vi os pacientes dele também. Não, você tem um futuro brilhante aqui, você tá louca. Não, calma, você só precisa dormir. Eu vou sair. E aí eu saí. E eu lembro que na época eu tinha 5 mil reais na minha conta. E o meu aluguel era 5 mil. E aí, nesse dia, eu olhei pro meu namorado na época. A gente namorava 3 meses. Eu olhei pro meu namorado e eu falei assim, tudo bem se eu for morar contigo? Eu tenho 5 mil reais, eu preciso sair desse emprego, senão eu vou pirar. E daí eu prometo que eu vou me ajeitar. Eu prometo que eu vou me reorganizar. Mas eu preciso primeiro olhar pra mim, eu preciso fazer terapia, eu não tô bem. Eu preciso tomar remédio e eu só preciso que você me ajude nesses primeiros 2 meses. E ele, claro, pelo amor de Deus, pode me morar e tudo. Meu pai é nordestino, né? Quando eu contei isso pro meu pai olhou pra mim e falou assim, não. Só casando. Filha Só minha casando. jamais vai morar com namorados, só casando, jamais. E eu falei, não, pai, não sei o quê, porque eu não tenho condições. E eu não queria falar pro meu pai que era porque eu tava sem dinheiro. Eu já me sustentava. Então, pra mim, era pior falar isso pra ele. Então, ele ficou 2 meses sem falar comigo. Porque eu fui e falei, eu vou, porque eu tô apaixonada, ele é o amor da minha vida, eu vou e vai dar tudo certo. Mas eu não queria falar pra ele que eu tava sem dinheiro. Olha, você inventou uma história que seria por paixão, mas na verdade é porque você não tinha grana para pagar o próximo aluguel. Exato. Olha só. E aí foi nesse momento que eu olhei assim e eu falei, cara, não é possível. Estudei tanto, fiz uma excelente faculdade, fiz residência num dos maiores hospitais de cardiologia da América Latina. Trabalhei nos maiores hospitais particulares da América Latina e tô aqui, lascada, sabe? Meu Deus. Tipo assim, com um currículo maravilhoso, mas exausta, em burnout, sem saber nem mais se eu quero ser médica. Então, assim, me tirou até o brilho no olho de fazer o que eu mais amava fazer. Eu pensei até que isso nunca fosse acontecer, mas acontece, de fato, com as pessoas que mais são apaixonadas, assim, pelo que fazem. E aí foi quando eu decidi que eu precisava mudar de rumo, porque se eu E as continuasse daquele pessoas jeito... acham que médico tem muito dinheiro, né? As pessoas acham que médico ganha muito bem, tem muito dinheiro, né? É uma Mas classe olha só a elitista. situação que você tava. Total. E como é que foi a virada de chave daí? O que que aconteceu? Então, foi uma amiga minha. Eu comecei a pegar alguns plantões isolados, né? Só ali o mínimo que eu precisava para pagar o meu aluguel e tudo, e me reorganizei, fiz minha terapia, comecei a tomar remédio, me reestruturei, fui pro meu apartamento. Logo depois a gente noivou também, então meu pai não tem nem o que falar. A gente tá casado até hoje, pai. Pelo amor de Deus. É. Exato. Mas aí foi uma amiga minha que me chamou pra, tipo, amiga, você tá vendo esse movimento que tá tendo, né, das pessoas indo pro digital e tudo, vamos fazer uma mentoria disso de digital? E eu falei, nossa, amiga, mas pra quê? Como assim? Como assim mentoria de digital? Ela, não, vamos fazer, porque daí ela vai ensinar a gente outras possibilidades pra gente conseguir, né, monetizar, pra conseguir trazer paciente pro seu consultório. Você precisa abrir seu consultório, abra seu consultório que você vai ver que vai dar certo. E aí eu falei, tá bom, ok. Aí eu abri meu consultório, aluguei uma salinha e tudo, abri meu consultório, só que magicamente ninguém veio pro meu consultório. Olha que Olha loucura! que loucura, gente. Eu achei que era só eu abrir o consultório, Paula. Não estava lá no manual, quando a gente se formou médica, que era só Exato. fazer especialidade que a gente ia ter dinheiro, era só abrir o primeiro consultório que ia ter paciente. Não estava no manual? O que que deu Exato. errado? Exato. O que deu errado é isso, é que até hoje as faculdades e as residências não se preocupam em ensinar para o médico essas outras habilidades além da medicina, né? Que você vai precisar aprender sobre o seu consultório é uma empresa. Exato. Então você precisa pensar nele como uma empresa. Os pacientes, você pode ser o melhor, você pode ter o melhor currículo do mundo, mas nenhum paciente vai bater na sua porta, por favor, eu quero ser atendido por você. Exato. Né? São indicações, só que somente algumas indicações pontuais, quando você está começando, isso não paga as contas de um consultório. Você tem aluguel, você tem secretária, você tem um monte de coisa para pagar, sabe? Então, assim, você precisa entender de marketing, de como captar pacientes, você precisa entender de gestão de consultório, gestão de pessoas. Você acha que você vai contratar uma secretária e a secretária vai simplesmente, magicamente, trazer um monte de paciente para você? Uhum. Não, Exato. você tem que treinar essa secretária, você tem que ver como que ela está falando com o seu paciente, você tem que se preocupar em resolver a jornada completa do seu paciente. Então, é isso que às vezes, alguns médicos ainda não entenderam isso, né, Paula? De que eles acham que basta ter um excelente currículo. Hoje em
em dia ter um excelente currículo não é mais suficiente, Uhum. né? Então, sem sombra de dúvida, né, um bom médico com excelente currículo, ele se beneficia de um excelente marketing. Porque se ele é bom no offline, trazer isso para o online é muito fácil. Ao mesmo ponto que um mau médico com um bom marketing vai ter mais pacientes do que você, então, Exato. né? Exatamente. E como isso é triste, né? Aham. Então, assim, e isso é uma das coisas que a gente precisa. Eu sempre falo isso, assim, na minha vida eu sempre fui muito uma esponja, assim, de aprender com todo mundo. Então, enquanto alguns colegas ficavam criticando esses médicos, eu acho terrível também. Eu sou muito, assim, medicina baseada em evidência e tudo, e quem me conhece sabe em relação a isso, mas eu sempre tentei olhar para essas pessoas e, cara, o que que eles estão fazendo que eu não estou fazendo? Uhum. Porque esse cara, que se for, ele era meu interno na minha residência do IANSP. Esse cara fez um curso de fim de semana de implante de hormônio. E esse cara tá com 95 mil seguidores. E esse cara tá com consultório lotado. E eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel. Então vamos lá, alguma coisa de certo esse cara tá fazendo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o que que eu posso aprender com ele, que eu deveria já ter aprendido, para agregar ao meu grande currículo, ao meu currículo baseado em evidência. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas, cara. As pessoas têm medo, às vezes, Paula, de aparecer aqui, de se posicionarem, porque elas têm medo de serem confundidas com charlatão. Sim. Mas essa era já passou, meu amigo. Hoje em dia, se você deixar o charlatão tomar um espaço que é seu, você está fazendo errado. Você está fazendo mal para os seus pacientes, você está fazendo um mal para a medicina que você tanto carrega no peito. Que você tem orgulho de fazer aquilo bem feito, que você vai para congresso todo ano, gasta uma nota indo para um congresso para trazer o melhor para o seu paciente. Aí você não se posiciona. Aí você deixa o charlatão, que fez um curso de fim de semana, ficar prescrevendo ali chip da beleza pro seu paciente, sabe? É uma questão, você falou assim: olha, eu vi que alguma coisa eu não estava fazendo, alguma coisa estava dando certo nessa pessoa que estava se posicionando, eu não sabia. Então você fez uma coisa que para o médico é muito difícil, que é se despir do ego É. e ser o dono da verdade. Então você admitir, né, que Uhum. tem algo que eu não sei. E eu acho que hoje, essa questão de também falar assim: ah, quem está no digital é charlatão, eu acho que também isso já está meio batido, é tipo assim, cara, essa desculpa já foi, né? Você Graças não a está no Deus. digital porque você tem medo de aparecer na frente de uma câmera, você não está no Exatamente. digital porque você tem medo de produzir conteúdo, você tem medo do que os outros vão falar sobre você, do que o outro médico vai falar sobre você, do que seus pacientes vão falar sobre você. Assume que você tem uma deficiência, você tem um medo de Exato. estar aparecendo. Tira o seu ego, vai atrás, começa a produzir conteúdo e você vai ver se você não vai colher os resultados. Exato, e é tudo uma questão é aquela história, né, Paula? A gente tem muito essa questão de, ai, mas será que eu vou conseguir? Ai, mas eu tenho vergonha do meu vídeo. Meu amigo, quantos anos de residência você fez? Quanto tempo você levou para construir tudo isso aqui? Sabe? Exato. Então, o médico acha que, porque ele está produzindo ali um mês de conteúdo e ainda não tem gente suficiente na rede social, ainda não captou o paciente, que aquilo não funciona, né? Eu acho que, assim, o médico precisa, como você falou, assim, se despir, né, do ego, entender que ele vai precisar desenvolver essas novas habilidades, né, se colocar na posição de aluno, sentar para aprender mesmo. Frágil, né? Ficar frágil na frente de Exato. uma câmera. E que faz parte. Quem vê os meus primeiros vídeos, misericórdia divina, sabe? Então, assim, era terrível os meus primeiros vídeos. Mas, cara, eu me orgulho muito de não ter desistido, sabe? Porque eu falo isso, assim, eu comecei essa mentoria de marketing digital na época. Eu lembro que eu paguei 5 mil reais. E eu pensava assim, meu Deus do céu, eu vou pagar 5 mil reais pra alguém me ensinar a mexer no Instagram. Rapaz do céu, eu tô muito louca mesmo. Não é possível um negócio desse. Valor do meu aluguel. Isso é o que eu digo. Essa mentoria de 5 mil foi a mais cara que eu já paguei até hoje. Nossa. Mas sabe por quê? Não porque em termos de valor financeiro. Eu já paguei mentorias muito, uns 50 mil reais de mentoria. Mas é porque essa foi a mais difícil. Porque era quando eu tinha menos consciência de onde aquilo podia me levar. Sim. Então, essa foi a mais cara, mas depois que eu entendi o poder... Hoje em dia eu pago 50 mil reais de mentoria porque eu sei que aquilo volta em uma semana. Exato. Com as estratégias corretas, com o direcionamento certo, com o aprendizado que eu não tenho. Então, quando você tem um mentor, você tem uma pessoa que vai te entregar o caminho.
onde você não vai ter que passar por tudo aquilo que ele passou para chegar lá. Então, esse caminho é mais barato, esse caminho é mais rápido e esse caminho é menos doloroso. Né? Então, sem sombra de dúvida, hoje em dia eu entendo o valor de uma mentoria, coisa que no começo eu não entendia. Mas eu fiz as minhas primeiras lives ali e tipo, eu tinha 3 pessoas assistindo minha live, e uma delas era minha mãe. Entendeu? Então... Não, mas Bárbara, volta, você fez essa mentoria e você entendeu o que seria o digital, aí você já sabia que você queria ter um produto. Ou você Não. começou falando sobre o quê? Eu comecei tentando captar pacientes pro consultório. consultório. Então, os meus primeiros conteúdos eram de fato para paciente. Só que eu sempre tive muito essa fala, às vezes até professoral demais, né? Assim, querendo explicar tudo. Mais B igual a C, e vai acontecer assim tudo. Então, eu comecei a atrair muitos alunos. Né? Então, eu atraí alguns pacientes, mas basicamente o consultório se pagava, e eu ainda fazendo subespecialidade, depois eu emendei no doutorado, e o meu doutorado foi um doutorado que me exigiu muito, foi um estudo randomizado, com muitos pacientes agudos, que eu tinha que pegar lá no hospital, então assim, eu comecei a ter que me dividir muito, e aí eu falei, cara... Eu comecei a atrair muitos alunos, né? E aí foi essa mentora que teve esse insight, ela olhou para mim e falou, cara... Você está tentando ali atrair pacientes para o consultório, praticamente está se pagando. Você claramente é uma professora, você faz doutorado porque seu sonho é ensinar em universidade. Por que você não começa a ensinar aqui no Instagram? E aí eu pensei, mas aqui? Mas dá certo isso? Como assim aqui? Eu vou dar uma aula aqui, vou ligar a câmera e vou dar uma aula. Ela, você pode fazer isso pelo YouTube, você pode fazer isso pelo Instagram, você pode fazer uma sala no Zoom, uma sala secreta com essas pessoas e começar a dar aula. E aí na hora eu pensei assim, nossa, será que dá certo? Rapaz, eu comecei a fazer... A minha primeira live se chamava Qual o Diagnóstico? Onde eu trazia um caso clínico e discutia com eles ao vivo no Instagram. E era isso. As minhas primeiras lives tinham 3 pessoas assistindo, né? E uma delas era minha mãe. E eu lembro como se fosse hoje, assim, terminou a live, minha mãe me ligava. Minha filha, pare com isso. Ai, sério? Minha filha, que vergonha. Faça isso não. Jura? Que vergonha. Que vergonha, não faça isso não. Tinham 3 pessoas assistindo. Você fazendo doutorado e tudo. Você vai se prestar a isso. Eu falei, nossa mãe, mas eu gosto de ensinar. É isso que eu gosto de fazer e tudo. Ela não entendia. Ela queria me poupar ali do sofrimento, né? E aí, é isso. É só você continuar, né? Então, se eu tivesse desistido quando eu tinha 3 pacientes, hoje em dia eu não ia estar fazendo aula para 2.000 pessoas, né? Eu não ia ter 10.000 alunos, 150.000 seguidores, né? Então, uma coisa que é realmente ali a constância, né? É você acreditar que é um tijolinho por vez. É não ser vencido, né? É vencer pela disciplina. Né? E a gente sempre traz isso aqui, né? Porque o médico que sai um pouquinho fora da rota tradicional da medicina, por isso que ele é louco, que a gente traz aqui o Médicos e Loucos, as pessoas que mais amam a gente vão ser as primeiras a serem contra, porque elas têm medo. Como assim? Você está trocando certo pelo duvidoso? Exato. Então, a gente tem que ter muito autoconhecimento, a gente tem que ter muita fome de uma coisa que só a gente sabe o que é lá dentro, qual é essa fome que a gente tem para correr atrás, porque as pessoas que mais nos amam vão falar pra gente parar. Vão mesmo. E, assim, é para proteger mesmo, né? Assim, e por não entender, né? Então, a gente sabe que quando a gente entra nesse universo, é tudo muito novo, né? Então, essas pessoas não têm a obrigação de entender. Você que tem a obrigação de saber aonde você quer chegar, né? E só parar quando você chegar lá. Então, assim, eu lembro que eu fiz essas primeiras lives e eu fui fazendo e tudo. Depois de 2 meses, eu fiz o meu primeiro lançamento, que era a mentoria de cardiologia na prática, onde eu entregava essas aulas ao vivo, uma por semana. E aí, eu fiz o meu primeiro lançamento, 3 CPLs, bonitinho, aprendi como é que faz um lançamento, e aí eu vendi um total de 0 no último CPL, sabe? Juro, não vendi nenhum, sabe? E eu falei, meu Deus, isso aqui não é pra mim, não. Que isso? Não, olha o tanto de esforço que eu tive que fazer aqui. Se eu tivesse dado plantão, eu tinha ganho dinheiro. Aí perdi aqui 3 dias sem dar plantão, dando aula e não ganhei nada. Tipo, não vou fazer isso mais, não. Você investiu quanto nessa época? E como tá? Porque você já pulou pro lançamento, é porque você já aprendeu sozinha na sua mentoria, ok, então agora eu vou ensinar, meu público é médico, eu quero vender para eles esse curso. Que era de emergências cardiovasculares. Tá. Exato. E aí
eu fiz, não vendi nenhuma no último dia do CPL, só que o carrinho fica aberto 7 dias, né? E aí foi isso que a minha mentora falou. Você precisa ter calma, você abriu o carrinho ontem, agora que o jogo começou. Então você tem 7 dias ainda, você vai falando de como é que funciona o seu curso, quais são as dores do seu público, o que que seu curso resolve. E aí eu fui simplesmente trazendo casos clínicos, mostrando que você conseguiria resolver esses casos clínicos com as aulas do meu curso. E, cara, no final eu fechei minha primeira turma com 14 alunos. Olha só No que final de legal. 7 dias. Então, assim, você tem que ter paciência com o processo, É. né? A gente não pode desistir de primeira, né? Então, eu fechei a primeira turma com 14, fiz 2 anos essa mentoria de entregas, né, ao vivo, onde eu fazia uma aula por semana, até que eu entrei numa mentoria com a Betina, e aí a B foi a que falou, tipo, não, Babi, pelo amor de Deus, a gente precisa gravar essas aulas, agora você já entende quais são as dúvidas, você já sabe, né, o que o seu público quer receber, e você vai gravar esse curso, vai vender ele gravado e vai fazer encontros ao vivo de tira dúvidas, de outros assuntos. E aí virou um sucesso, né? Então, hoje em dia, a gente já está na 3ª edição, e hoje em dia, assim, eu sou muito conhecida por conta desse curso, que é o curso de emergências cardiovasculares. E aí eu digo assim, que a vergonha e o medo e a angústia, elas ficam até o primeiro depoimento que você recebe, sabe? Verdade. Então, quando você recebe ali os primeiros depoimentos, rapaz, é um negócio... Virou o slogan da minha marca, porque era o que os meus alunos mais falavam. Eles me mandavam depoimento assim, doutora Bárbara, eu não tenho como te agradecer, porque ontem eu estava de plantão, tinha um paciente com síndrome de Wellings internado na enfermaria, que é assim, a descendente anterior subocluída. Então, assim, e aí eu vi que era síndrome de Wellings, mandei o paciente imediatamente, já está no cateterismo, já angioplastou, obrigada, você salvou a vida dele. Nossa, que Sabe? bacana. Então, médicos recém-formados confrontando o chefe de equipe, que tinha certeza que era um supra, mandou o paciente para o CAT, angioplastou, salvou a vida. Médico falando que deu diagnóstico de síndrome de Brugada. Médico recém-formado tratando choque cardiogênico, sozinho numa UPA. E falando assim, fui inclusive reconhecido pela equipe e elogiado pelo cardiologista que recebeu, porque eu fiz uma conduta baseada em evidência. Rapaz, um negócio desse... Quando você vê, né, que o que você está fazendo, baseado no que você acredita, nos seus princípios, na sua ética, está levando a sua medicina de excelência para muito além de você. Olha, é muito massa você ensinar 6 residentes dentro de uma sala, mas você ensinar 1000 pessoas a salvarem vidas à distância. Então, o meu slogan virou conhecimento salva vidas, porque toda a vida eu recebia um depoimento de um aluno falando isso, que tinha salvo uma vida. E eu falei, cara, isso aqui é meu propósito, é minha missão de vida, né? E como você falou, se você tivesse continuado na sua especialidade, atuando só na sua especialidade, você tem um poder limitado também como Exato, médica de quantos pacientes você poderia salvar. Quando exato. você ensina e você forma outros médicos, você multiplica em muitas vezes a quantidade de pacientes que você está salvando pelo seu conhecimento. Exatamente, sabe? E assim, é isso, sabe? Eu acho que tudo funciona, né, de acordo com o propósito e o princípio, né? Então, eu acho que tudo começa muito pelo porquê, né? Então, não adianta você, às vezes, querer fazer uma coisa, que era o que inicialmente eu pensava, tipo, ai, não, eu vou trazer paciente para o consultório, que eu acho que isso vai me dar qualidade de vida. Hoje eu tenho a qualidade de vida que eu sempre sonhei em ter e posso atender meus 165 pacientes gratuitamente do doutorado, porque eu sou muito bem paga pelos meus produtos digitais. Legal. Sabe? Então, assim, eu posso ter a qualidade de vida que eu sempre quis ter, tudo é feito de acordo com o meu propósito, com aquilo que eu acredito, né? Então, a minha missão está sendo levada adiante, né? Então, o que eu falo muito para os médicos é isso. Às vezes, eles têm medo de achar que alguém vai falar para eles que tem que ser aquilo. Não tem que ser aquilo. Você vai descobrir o seu caminho. Você vai descobrir o que que você gosta de fazer, como você deve fazer isso. Mas eu acho que se posicionar no digital hoje em dia é uma necessidade, né? E aí, no caminho, você descobre para que ramo você vai. Se você vai para a área técnica, né, de educação, que é onde eu estou, ou se você vai mais para a área de empreendedorismo, ou se você vai para outras áreas até, né, mais para paciente, fazer um Instagram mais voltado para captação de pacientes. Bárbara, esse primeiro lançamento que você fez, quanto que você investiu? Você perdeu dinheiro, você teve retorno? Tive E retorno. hoje, como que é também? Fala pra gente financeiramente como que é hoje para você. Perfeito. Então, antes, assim, o meu primeiro lançamento, eu acho que eu tinha investido uns R$ 3.000. E aí, na época, eu vendi essa mentoria a R$ 2.000, eu fechei 14 alunos, então eu recebi 28 mil. E aí, foi na hora que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu recebi o salário de um ano que eu recebia quando eu trabalhava como preceptora no Dante Pazanese em um fim de semana. Nossa. E aí eu falei, meu Deus, esse é o poder da internet. Tipo assim, tá tudo bem?
Eu amo o que eu faço, mas isso aqui não vai pagar minhas contas, né? Então, assim, eu também, outra coisa que eu amo fazer, que é a educação, eu posso ensinar pessoas que gostariam de saber o que eu aprendi nos melhores centros de excelência. Elas estão lá, eu tenho um aluno do Equador, tenho um aluno da Bolívia, da Argentina, tem um monte de aluno, obviamente, do Brasil afora, mas tem alunos internacionais também, sabe? Então, assim, eles querem aprender com a gente. Então, às vezes o médico se limita achando que, assim, mas o que que eu vou ensinar? Tem muita gente que gostaria de aprender com você a como manejar o que você faz com excelência, né? Exatamente. Então, pelo que você é mais conhecido? Então, eu sempre fui muito conhecida pela minha didática. Então, as pessoas, desde quando eu era residente, eu sempre ficava com os internos, e os internos falavam isso, os professores falavam isso, e, cara, você tem uma capacidade de construir um raciocínio com fluxogramas que eu nunca vi. Então, hoje eu tenho livros, onde eu vendo todos esses livros com os meus fluxogramas, né? Tudo baseado em evidência, com a referência bibliográfica, então tudo, mas assim, eu consigo simplificar uma diretriz de 200 páginas em inglês em 3 fluxogramas que a pessoa consegue aplicar à beira-leito, sabe? Muito legal. Então, assim, é você pegar uma habilidade sua e conseguir monetizar isso de uma forma que você acredita, né? Muito bacana. Olha, vamos fazer agora um quadro aqui do programa. Chegou a hora do quadro do programa. Como hoje a gente está com a doutora Bárbara Valente, cardiologista, o quadro de hoje vai se chamar Perguntas do Coração. Ó, tá preparado? Quero ver tuas respostas, hein? Então vamos lá. Bárbara, perguntas do coração. É verdade que tomar uma taça de vinho por dia faz bem pro coração ou é desculpa de bebum? Então, essa história já é mais antiga, né? Então, tem essa questão do resveratrol, mas uma taça de vinho, eu sempre falo para as pessoas, né? Não é isso que vai prejudicar a sua saúde cardiovascular. É muito mais o que você deixa de fazer, né? Então, assim, se você consegue, né, conciliar sua atividade física naquele dia, sua alimentação equilibrada naquele dia e toma uma tacinha de vinho à noite, né, com o seu jantar, isso não vai prejudicar a sua saúde, sem sombra de dúvida. O problema é muito mais o que as pessoas deixam de fazer, né? Ou seja, junto com essa taça de vinho, às vezes vem uma garrafa inteira, às vezes vem um maço de cigarro, às vezes vem um McDonald's associado, né? Pois Então, é. são mais essas questões. Eu acho que tem um impacto muito maior. Tem que equilibrar. Segunda pergunta do coração para a doutora Bárbara Valente. Se o coração dispara ao ver um boleto no final do mês, é hora de tomar um remédio ou de pedir um empréstimo? Eu acho que é uma hora de tomar uma atitude, né? Ai, gostei. Eu acho que é hora de tomar uma atitude, né? Porque se você está se deparando com aquela sensação de estar refém de um plantão, refém de um CLT, você precisa tomar uma atitude, né? E hoje em dia a gente sabe que existem outras possibilidades, né? Que você pode ter o seu próprio consultório, que você pode fazer uma especialização para ter o seu próprio consultório, que você pode ter o seu infoproduto. Então, eu até falei sobre isso no dia 18 de outubro, eu escrevi um texto para os médicos, né? Onde eu falava exatamente isso, assim, hoje, no dia 18 de outubro, eu desejo a você, colega, que você não se submeta, né? Que Legal. você não se submeta ao sistema, que você não se submeta ao preço absurdo que o convênio paga por uma consulta, ao preço cada vez menor dos plantões, ao serviço absurdo que eles colocam 60 pacientes para você atender em 12 horas, onde você acaba se submetendo ao erro médico. Não tem como, entende? Então, assim, eu desejo, colega, que você não se submeta, que você olhe para você, que você entenda que você vai precisar desenvolver novas habilidades. Isso vai ser desconfortável no começo, mas eu te garanto que você ter liberdade de escolha, liberdade geográfica e liberdade financeira vai fazer tudo valer a pena no final. Muito bom, arrasou. Existe tratamento para coração mole de quem chora vendo filme de cachorro? Não sei, mas eu As tô em busca perguntas. então. Mas eu tô em busca então disso, viu? Aham, você Eu chora tenho... vendo Ah, filme de cachorro? me acabo. Inclusive, o meu marido, né, que tá comigo toda essa história, né? Tipo, a gente tá junto desde toda a história quando eu fui morar na casa dele.
Eu fui morar na casa dele e eu ainda levei 2 cachorros. Oh, Deus. Tinha acabado de pegar o Maguila e o Sebastião. Hoje em dia, cada um deles tem 35 quilos, entendeu? Nossa Senhora. E eles têm toda uma personalidade dentro de casa. Inclusive, o Maguila faz faculdade, o Sebastião tá estudando para passar. Então, assim, quando eu vejo esses filmes, eu fico muito emocionada. Então, assim, não tem como. Para mim, são meus filhos que saíram daqui, Ai, entendeu? que bonitinho. Próxima. O que faz mais mal para o coração? Fast food ou sertanejo sofrência? Cara, então, na minha época de residência, eu preciso confessar que eu ia, inclusive, pra festa de sertanejo. Sério? Entendeu? Gente, Então São você Paulo, sabe, né? né, o que São faz pro Paulo. coração. Exato, entendeu? Então, acho que fast food. Fast Fast food, food. né? Um sertanejo de vez em quando faz bem também. Última, que essa aqui é uma emergência cardiovascular, hein, para você Tá. tratar. O que que é pior, um coração entupido ou um coração partido? Então, olha, eu acho que um coração partido, viu? Porque um coração partido a gente resgata, entendeu? Aham. Agora, um coração entupido, aí a gente Hã. já precisa pensar em cirurgia de revascularização, stent. Então, você que tá sofrendo porque acabou um relacionamento, pensa que podia ser pior. Podia Uma ser pior. cirurgia de revascularização, quebrar aqui, ó, abrir o externo dói muito mais. Então, você vai sobreviver, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, muito bom, Bárbara. Ó, e conta pra mim, eu quero saber mais coisas, assim, você tem projetos que você não pode contar, né? Ainda não, Tá, porque a gente está finalizando e vai lançar em janeiro, né? muito Mas vai bom. ser, sem dúvida, a nossa obra-prima, assim. E A você gente vai continuar na realmente internet, então, vou, muitos cursos, né? com Você fala que tem certeza. muita gente que pede mentoria com você Exato, também. que pede mentoria para justamente, né, para começar, né, dar esses primeiros passos, né, de como eu comecei. Eu tô falando um pouquinho mais sobre isso lá, mas esse projeto da mentoria vai ficar realmente para o próximo ano, porque eu tô me envolvendo num projeto de educação que vai ser o maior que eu já fiz até o momento. E é isso, né? Eu amo eu nasci para ser professora, né? Então eu tô muito feliz de conseguir concretizar isso da forma que eu acredito e conseguir que esse novo projeto que a gente vai lançar em janeiro seja também essa nova oportunidade para os médicos que também querem sair dessa realidade triste, né, que o sistema nos impõe hoje em dia. Então, aguardem. Muito bom, Bárbara, eu fiquei muito feliz da gente se conectar. Como eu falei, eu sou sua fã, assim, eu Ah, vi seus vídeos, eu falei: "Gente, como é que pode uma médica tão inteligente conseguindo vender conhecimento médico de verdade", né, porque a gente é sempre isso. pensa assim, né, quem tá na internet, aquela história charlatão, mas não, ela tá vendendo conhecimento que ela demorou anos para adquirir, fazendo muitas, né, especializações. Então, assim, você tá de parabéns de estar difundindo esse conhecimento, salvando vidas, como você falou, indiretamente, através do conhecimento que você está divulgando e monetizando, e sendo muito bem paga para isso, como você deveria ser. Exato. Sou sua fã, Ah, parabéns. minha linda, obrigada, Paula. Como eu te falei, né, quando a gente se conectou a primeira vez ali na internet, eu falei, cara, tô amando seus conteúdos, né? A forma como você consegue trazer esse mundo, né, do empreendedorismo de forma muito palpável para quem assiste os teus vídeos, né? Então, parabéns. Continua trazendo isso aqui. Eu falo que quanto mais médico que acordou para essa nova era digital, melhor. Né? Porque assim, cara, ninguém larga a mão de ninguém. Você pode estar aqui. Você pode aumentar o faturamento da sua clínica, você pode vender o seu conhecimento, você pode vender uma consultoria, você pode ter um livro, você pode dormir e ganhar dinheiro vendendo livro. Você já pensou? Eu achava que a única forma de eu ganhar dinheiro era estando de plantão de 7 da noite até 7 da manhã. Não, meu colega. A transformação que você gera ali naquele plantão, você consegue pegar aquele conhecimento baseado em evidência científica, transformar aquilo numa forma rápida, que vai fazer a diferença para o cara que gostaria de aprender contigo. Lá no interior de não sei aonde, ele vai ter acesso àquilo no celular dele. Então, sabe, hoje em dia, eu acordar e ver que eu vendi 12, 20 livros enquanto eu estava dormindo, é realmente, assim, uma alegria muito grande para a Bárbara, da época da pandemia, né? Há 3 anos atrás, né? Quando eu estava lá morrendo de dar plantão, acordando a cada 5 minutos, quando a enfermeira me ligava dizendo que a creatina estava de 1,2, sabe? Então, hoje em dia, eu posso ter uma noite em paz. Então, esse para mim é o meu maior luxo, é não dar mais plantão. Sabe? Então, você também pode ter isso. Acredite que você pode monetizar o seu conhecimento também por aqui.
Parabéns! Gente, esse episódio de hoje foi muito bacana, então a lição é essa: aprenda a monetizar o seu conhecimento, Ex tenha a vida que você sempre sonhou como médico. Existe vida abundante para médicos, como eu Amém. falo, é só você optar por trilhar esse caminho. E é isso, gente. Concluímos hoje esse episódio. Fique atento nos próximos e lembre-se, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco.